Essa que é uma tendência, inclusive, virou trend várias vezes nas redes sociais, várias pessoas compartilhando e mostrando as belezas aqui em Brasília, mas principalmente até uma trend mundial, mostrando vários prédios com essa arquitetura no mundo inteiro, que é o brutalismo. Quem vai dar mais detalhes pra gente está aqui do meu lado, Ricardo Meira. Boa tarde. Boa tarde, Babi. Tudo bem? Tudo certinho. A gente está aí nessa véspera de carnaval, alguns espaços públicos sendo ocupados aqui em Brasília e vários espaços que remetem a essa corrente arquitetônica. É uma corrente, eu não sei o que. Conta pra gente o que é Muita brutalismo. gente considera o brutalismo como um estilo, mas Estilo, a gente obrigada. poderia dizer que é uma linha de pensamento arquitetônico ligada ao modernismo, a arquitetura moderna, cujo grande símbolo é Brasília, né? Materializado. Só que o brutalismo um aspecto bem específico da arquitetura modernista, né? Lembrando que o modernismo ele nasceu lá no começo do século passado com aquele olhar mais voltado à função, a forma segue a função, a ausência de ornamento, numa lógica meio de produção em série, né? Muito fomentada pelas guerras na Europa. Então, né, tem uma coisa de simplicidade construtiva, e isso foi gerando desdobramentos, né? Alguns dos quais o brutalismo. Tem uma corrente mais plástica, né, da qual o grande representante é o Oscar Niemeyer. Então tem várias linhas, né? A arquitetura moderna ela não é uma só. Apesar de ter acontecido durante uma época específica da nossa história, Aham. tem várias correntes, e o brutalismo é uma delas. Olha só. E qual é a característica do brutalismo, para quem não conhece? Bom, e aí eu vou até pegar aqui a minha colinha da sinopse do filme, porque essa trend começou pelo sucesso do filme O Brutalista. Um daqueles filmes que eu costumo dizer, adorei, mas não vi ainda, né? Tá na minha lista. Eu vou ver. Calma, eu preciso de 4 horas em paz para Quatro assistir. horas, Mas porque eu tenho ele. que ver. Você sabia que tem pausa no cinema para ver? Tem 15 minutos de intervalo para as pessoas fazerem xixi, ir no Pois banheiro é. pegarem uma água? Me lembro do Senhor dos Anéis, teve isso, há muito tempo atrás, né? Numa galáxia distante, teve isso. E aí, olha só, O Brutalista é um drama histórico épico, dirigido por Brad Corbet, lançado no ano passado. O filme narra a trajetória de Laszlo Toth, interpretado pelo Adrian Brody, né, que já ganhou o Oscar pelo pianista, né? Um arquiteto húngaro e judeu que, após sobreviver ao Holocausto, emigra para os Estados Unidos em 47 com a sua esposa, em busca de um novo começo. E é bem nessa época, né, comecinho dos anos 50, em que o brutalismo ganha força, embora ele já tenha surgido alguns anos antes, mas no pós-guerra. Ele tem mais presença, inclusive, nos países do leste europeu. Hungria, Sim, antiga sim, Tchecoslováquia, antiga sim. Iugoslávia, União Soviética. Ucrânia, Romênia, E eu ele vi era muito, muito lá. muito pautado pela arquitetura pública, institucional, né? Tanto pela sua imponência, quanto pelo aspecto mais, não é rústico, mas natural dos materiais. O próprio nome, brutalismo, esse bruto, não é que ele é ignorante, nervoso, mal educado. Vem de uma expressão do Le Corbusier, que é um dos pais da arquitetura moderna, o francês, nos anos 20, 30, que ele falava muito do Breton brut, que é o concreto bruto, o concreto ao natural, concreto aparente. Né? Tem uma frase dele aqui que eu puxei. Hoje eu estou muito culto, estou Tá, impressionado. tô vendo, tô vendo. Uma frase dele aqui de um livro Por uma Arquitetura, de 23, né? E ele dizia assim: a arquitetura trata de estabelecer relações móveis com matérias-primas. A arquitetura está além das coisas utilitárias. A arquitetura é uma coisa plástica. Espírito de ordem, espírito de intenção, sentido de relacionamento. A arquitetura gerencia quantidades. A paixão faz das pedras inertes um drama. Essa frase é Uau! legal, né? A Paz paixão faz das das pedras pedras inertes inertes, um, um um drama. drama. E é uma arquitetura muito dramática, no sentido de contém um peso sensorial que meio que te oprime. E eu não vi o filme, mas eu acho que essa metáfora tem a ver com a história do personagem, né? O brutalismo, a arquitetura brutalista é uma arquitetura que impõe muita presença, né? Aqueles blocos monolíticos de concreto. Então ele é muito caracterizado pelas formas, como nós arquitetos dizemos, as formas puras, né? Formas geométricas muito claras, quinas vivas, ângulos retos bastante destacados e principalmente o uso do concreto aparente. Não apenas, mas principalmente. É, mas é o que você falou, o primo, imagina eu morar nessa casa. Como é que é o nome de um construtor, de engenheiro? É Milton. Ah, ele fez várias rodovias aqui, eu vou esquecer, depois eu vou lembrar. Ele era um dos arquitetos do Niemeyer, fez o Palácio do Planalto. Arquiteto não, perdão, um dos engenheiros, né? Fez o Palácio do Planalto, e algumas outros palácios aqui de Brasília. E aí o Oscar Niemeyer deu de presente para ele um projeto de uma casa para ele Uhum. morar com a família dele.
E aí tinha um depoimento do filho dele, e a casa parece uma repassão por um prédio aqui de Brasília. É belo, mas ele falou que também era isso, foi complexo transformar aquilo num lar, porque era isso, são uns blocos, uns espaços vazios, uns vãos e um concretão e umas coisas curvas. Aí não tinha escada, pro segundo pavimento era uma rampa, então eles tinham que ir para chegar, coitado. Enquanto eu chego em 1 minuto no segundo andar da minha casa, 1 minuto não, sei lá, 10 segundos eu chego no andar na minha casa, ele levava 2 minutos para percorrer a bendita da rampa para chegar no segundo andar da casa dele, assim. É difícil morar no prédio brutalista, né? A Assim, pessoa tem que saber o que a espera, mas tem toda uma, né, uma narrativa. Aí me lembrei daquela música clássica que diz, ela não anda, ela desfila, né? Numa rampa dessa você vai desfilar, você não vai andar, né? Então você acaba desfilando ali, é como, né, todo esse drama que acontece nas rampas, é uma ocasião você ir pro segundo pavimento, não é simplesmente vou ali em cima, não quero subir só. eu vou, né, desfilar pela rampa. Por isso o uso disso em muitas obras públicas, edifícios culturais, né? Eu trouxe até uma lista aqui de obras brutalistas famosas no país, né? Poucas que eu coloquei aqui, porque são centenas. O Sesc Pompeia, em São Paulo, o MASP, ambos da arquiteta Lina Bobardi, né? Arquiteta ítalo-brasileira. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, do arquiteto Vilanova Artigas. A USP, o Museu de Arte Moderna no Rio, o MAN, fica bem em frente ao aeroporto Santos Dumont, né? E várias obras do Paulo Mendes da Rocha, né? Um dos meus arquitetos favoritos. Eu sempre gosto de lembrar os únicos 2 arquitetos brasileiros que ganharam o prêmio Pritzker, que é o equivalente ao Nobel de Arquitetura, são Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha. Vários mereceram, né? Mas apenas os 2 brasileiros ganharam. E o Paulo Mendes da Rocha eu trouxe de vários, né? O Museu Brasileiro da Escultura, em São Paulo, e o ginásio do Clube Paulistano, também em São Paulo. Se a gente pegar mais perto da gente aqui, o Clube Jaó, em Goiânia, o Serra Dourada, projeto dele. Uau! O projeto da rodoviária de Goiânia, que era belíssimo, antes de virar aquele shopping de gosto duvidoso, era belíssimo o terminal rodoviário. O terminal rodoviário de Anápolis, que é pequenininho, é inspirado no de Goiânia, também é uma obra brutalista. Então tem vários exemplares que a gente... geralmente as pessoas ou gostam ou detestam. Nossa, é muito feio, é muito agressivo e tal, mas ela não consegue passar. Ou então não tá acabado. Não tá acabado. Quando que eles vão terminar, né? Tem um deles que a gente pode até considerar como inspiração brutalista, que é o ICC, o nosso minhocão, que ele não tá acabado mesmo, né? Tem umas esperas ali, uns vergalhões de aço ali até hoje, porque o projeto, como ele deveria ser feito, nunca foi concluído. E tem várias obras em Brasília, muito famosas, e algumas delas, infelizmente, não existem mais. Uma das que eu mais gostava era o antigo centro de convenções. Olha, projeto do Sérgio Bernardes. Não esse monstrengo aí, mas o original. Evidentemente, ele tinha problemas funcionais, ele não atendia mais as demandas, o que suscitou essa atualização. Mas o projeto original, quem é de Brasília mais antigo, lembra? Eu não lembro, tô tentando achar. Dos cabos aqui de no aço Google. lindos, lembra? Não tô lembrando não, mas eu tô procurando aqui no Google agora, que lindo! Exatamente. Que horror! Exatamente. Bem essa cara que eu fiz quando eu vi o projeto atual. Que horror, né? O projeto é de 79. É um dos edifícios mais lindos de Brasília, que é a Embaixada da Itália. Lindo. Do engenheiro italiano Pierluigi Nervi, né? Para mim, um engenheiro mais arquiteto que eu já vi na minha vida. Projeto dos anos 60. O edifício do DENIT, no comecinho da L2 Sul, L2 Norte, projeto do arquiteto Rodrigo Lefebvre, de 79. Vocês vão ver que a lista que eu estou passando, ela meio que fica ali entre os anos 60 e começo dos anos 80, que era uma época onde, até esteticamente, né, esse estilo estava muito em voga. Na UNB, os edifícios mais famosos e emblemáticos da UNB, da década de 60 e 70, tem muito essa cara, né? Eu que estudei na UNB, isso é minha memória afetiva, inclusive. A biblioteca da UNB, belíssimo projeto, do arquiteto José Galbinski e do Miguel Pereira, 73. O RU, que para minha época era bandejão, né? Restaurante universitário do arquiteto José Galbinski, 74. A reitoria do arquiteto Paulo Zimbres, de 75. O Paulo Zimbres, muito famoso porque ele também fez o projeto do setor sudoeste, de Águas Claras, né? Um arquiteto com muita produção aqui no Distrito Federal. É outro que tem rampa, aquela reitoria, aquela rampa. Mas mas é a rampa, né? Que rampa espetacular. Tem algumas residências, né? Uma residência do Lelé, muito famosa aqui em Brasília, de 73. Residência José da Silva Neto.
Depois do quadro aqui, hoje à tarde, eu vou colocar no meu Instagram e no da Nova Boa. Brasil essas fotos Legal. para as pessoas virem, né? Edifício Morro Vermelho, do setor comercial sul, que é Olha. do Lelé, e a Escola Superior de Defesa, lá no Jardim Botânico, belíssimo projeto. Muita gente acha que é do Oscar Niemeyer, porque tem uma cara meio Niemeyer, né? Mas é do Pedro Paulo de Melo Saraiva, de 75. Todos esses edifícios que eu coloquei aqui, não coincidentemente, receberam o selo do CalDF, da arquitetura de Brasília, porque são emblemáticos para contar a história da arquitetura brasiliense. E eu deixei para o final um que gera amor e ódio. Quando coloca isso na internet, gera discussões super acaloradas, que são os blocos residenciais da 107 Norte, da UNB. Os blocos F, G e I, especialmente da 107 Norte, de concreto, ali perto do eixinho, né? Da arquiteta Mayumi Watanabe e do Sérgio Souza Lima. A Mayumi, um exemplo, uma exceção, infelizmente, de arquitetas que trabalharam aqui durante a construção de Brasília, que conseguiram ter o seu nome, né, com certa relevância. O trabalho dela é fantástico. A arquiteta adora esse prédio. E a gente ouve os comentários, né, das pessoas normais, né, que não são arquitetos. Nossa, mas parece que não está acabado, é muito escuro, esse concretão, tinha que pintar de branco. E é muito legal a gente ver a impressão das pessoas em relação a essa estética, mas confesso que nós arquitetos amamos esse tipo de projeto. Gente, cara, eu adoro quando ela vem pra cá, que eu tô chocada com o antigo centro de convenções. Eu não vou conseguir pensar em outra coisa hoje, não. Gente, era lindo. Não sei quais eram os problemas que tinham, mas parece um pouco da Ponte Estaiada lá em São Paulo, porque tem essas... É o mesmo princípio estrutural. Esses tirantes. Tirantes, o nome disso? Obrigada. Esses tirantes, aí tinha um vão embaixo com uma escadaria, um vão enorme e uma escadaria embaixo. Tá fazendo uma apresentação, um negócio, um ponto de encontro, uma reunião com uma escadaria gigantesca dessa. Era muito interessante, muito bonito. Que pena que se perdeu. Se vocês olharem as fotos, nas paredes, vocês vão ver que são paredes de concreto com alguns quadriculados, assim, né? Que dá para ver as vigas e os pilares aparentes. O Sérgio Bernardes também fez o projeto da Feira de São Cristóvão, que tem uma linguagem muito parecida, né? Muito parecida. Então ele tinha essa linguagem. Ele fez o projeto do Mastro da Bandeira, da Praça dos Três Poderes. Ele que fez o projeto das ruínas não o projeto da ruína, né? Virou ruína. As ruínas da UNB. Eu vi. Parece que é coisa de ET, né? Você vê no Google ali, é projeto dele também. Surreal. Aprendendo demais com o senhor Ricardo Meira. Muito obrigada. Dê uma chance pro brutalismo, ele é legal, ele é interessante. E você deu uma chance pro filme de 4 horas aí. Sim, assistiremos. Valeu, Ricardo.